Olá, aluno à prova! Vamos lá para mais uma aula de noções de arquivologia e nessa aula vamos tratar do assunto aplicação de instrumentos de classificação e temporalidade. Então, olha só, esse item que está no seu edital, a gente já tratou sobre o que é a classificação de documentos, que é essa classificação no protocolo, e o que é a tabela da temporalidade. Mas nós vamos ver um pouquinho agora mais aprofundado de como é essa aplicação desses instrumentos de classificação e temporalidade. Bom, a aplicação de instrumentos de classificação e temporalidade. Esse trabalho de aplicação, então, dos instrumentos arquivísticos compreende dois momentos: o planejamento das atividades e conhecer a produção documental. Por quê? O que é classificar o documento? Então, o documento, ele chega na instituição, é produzido, é recebido, vai se ler esse documento, vai se estudar, e na instituição nós temos o que chamamos de plano ou código de classificação. Então, eu tenho aqui 000, um código, administração geral, 100, assistência, saúde, e assim por diante. Só que se administração geral, se assistência, saúde, são atividades da instituição, são setores, por isso que se fala que quando a gente olha o plano ou código de classificação de uma instituição, nós conseguimos ver a estrutura, como essa instituição ela é organizada. Bom, o que acontece então? O documento que está aqui, ele é produzido, recebido, né? E lá no protocolo, ele também será classificado. O que é classificar? Ler esse documento, ver que assunto trata e atribuir o código do assunto, que está lá no código de classificação, ao documento. Então, se esse documento é de administração geral, ele recebe esse código da administração geral. Então, temos dois grandes momentos para aplicar aí a classificação e também a temporalidade dos documentos, a tabela de temporalidade, que são planejamento das atividades e conhecer a produção documental. Vamos ver sobre o planejamento das atividades. Então, no que consiste esse trabalho? Consiste na aplicação do plano de classificação de documentos e da tabela da temporalidade dos documentos. Vai se aplicar a atividades meio à produção documental dos órgãos, a massa documental acumulada durante todos os anos, né, de atividade da instituição. Então, o que é essa atividade meio? São atividades necessárias para que se cumpra a atividade fim, que é a atividade principal do arquivo, tá? Nós já vimos aqui como que é na prática, né? O que se faz na prática? Aí a classificação, que a gente viu também lá, a gente estuda isso em protocolo, aqui só estamos vendo a sua aplicação. Quem tem a competência para planejar as atividades de aplicação do plano de classificação e da tabela de temporalidade no órgão entidade, então TTD, né? Tabela temporalidade. Então, essa competência dessas duas atividades tão importantes, né? É da comissão, que a gente fala na tabela, quando estuda a tabela de temporalidade, comissão de avaliação de documentos de arquivo. A gente fala comissão permanente de avaliação de documentos de arquivo. Na legislação, a gente tem comissão permanente de avaliação de documentos. O que é avaliação de documentos? Então, quando a gente estuda lá a avaliação, a gente vê que ela vai definir prazo de guarda e a destinação. Prazo de guarda, arquivo corrente intermediário, destinação, que pode ser a guarda permanente ou a eliminação.
Então, a avaliação sempre será determinar prazo de guarda e destinação. O instrumento resultante da avaliação de documentos é a tabela da temporalidade. Vamos conhecer aqui a produção documental, esse segundo momento que é conhecer a produção documental. O que vai se fazer? Identificar os documentos que são produzidos e recebidos pelo órgão, sempre no exercício da atividade, né? E identificar o contexto no qual os documentos foram produzidos, qual a função, qual a subfunção, qual a atividade. Claro, olha só o plano de classificação aqui, que eu falo para vocês, que tem as atividades, as funções da instituição. Então, bem lógico isso. Então, aqui, produção documental, né, produz-se a documentação, aplica-se o plano de classificação e a tabela da temporalidade, e aí vem a fase da gestão dos documentos, que está lá no artigo 3º da 859. Bom, vamos estudar o que é função. Conjunto das atividades que a instituição exerce para a consecução dos seus objetivos. Conjunto das atividades que a instituição exerce para a consecução dos seus objetivos. Elas podem ser diretas ou essenciais, olha só, ou elas podem ser indiretas ou auxiliares, 2 tipos. As funções indiretas ou auxiliares são as que possibilitam infraestrutura administrativa, financeira de recursos humanos, transporte, comunicação, toda essa parte que são necessárias para as funções essenciais. Então, vamos pensar assim, qual que é a função, atividade fim de um banco? Abrir conta corrente. Mas aí ele precisa de documentação como certidão de nascimento, certidão, esses documentos são necessários, são o que? Atividade meio. Então, cada função está acompanhada do seu respectivo código numérico. Subfunção. A subfunção refere-se a um agrupamento de atividades afins, correspondendo cada subfunção a uma vertente da função. Então, é uma posição aí hierárquica, e a subfunção também tem o seu código numérico. Então, aqui a gente está vendo alguns conceitos para a gente conseguir falar aí de a classificação dos documentos, né? Chegando aqui, código de classificação. Eles são acompanhados dos respectivos códigos de classificação, sendo a primeira unidade numérica o que vai indicar a função, a segunda unidade numérica a subfunção e a terceira unidade numérica a atividade e a quarta unidade numérica o tipo documental. Então, essas identificações aí de um código de classificação, olha só. Então, aqui, órgão produtor, olha só, um exemplo. Função, subfunção, atividade, código da atividade e aqui do documento. Legal, né? Então, essa é a classificação. Então, no plano de classificação, as funções, subfunções, atividades e documentos apresentam-se hierarquicamente organizados e recebem códigos numéricos próprios. Então, por isso que esse plano de classificação, ele reflete a estrutura da instituição. Claro, tem lá funções, subfunções, atividades e os documentos. E tudo eu tenho aqui de forma hierárquica nessa organização. Então, isso aqui, gente, isso aqui não cai em prova. Isso aqui despenca em prova. Eu já vi provas assim grandes, enormes de arquivologia, vamos dizer, com 20 questões, 3 de classificação dos documentos, 3. Fora as provas com um número menor de questão, que sempre tem uma lá de classificação dos documentos. Então, é um assunto que cai bastante em prova. Bom, o plano de classificação é a representação gráfica da classificação,
realizada de acordo com o critério funcional, olha só, critério funcional das funções e não estrutural. As estruturas são alteradas e as funções e subfunções e atividades permanecem praticamente inalteradas com o decorrer do tempo, joia? Então, não esqueça, o documento, ele é produzido, recebido, todo documento ele é classificado, lá no protocolo, essa classificação, aqui só estamos colocando mais detalhado, quando se pede aí na sua prova sobre a aplicação de instrumentos de classificação e temporalidade, tabela da temporalidade também, mas isso você estuda lá no ciclo vital, sobre a tabela da temporalidade, lá na avaliação de documentos, que é o que cai na prova, tranquilo? Então, vai se estudar esse documento, todo documento é classificado, vai se estudar esse documento e vai se colocar o código que está no plano ou código de classificação da instituição. Tranquilo? Dessa forma é que é feita a classificação. Depois, lá no arquivamento, na fase de inspeção, vai se verificar se essa classificação foi mesmo a correta e na ordenação vai se agrupar os documentos que têm o mesmo assunto, ou seja, utiliza-se a classificação para isso. E, aliás, a classificação é utilizada para diversas tarefas arquivísticas, recolhimento, transferência, o próprio arquivamento, né, lá na ordenação. Joia, então? Então, terminamos aqui esses conceitos sobre a aplicação de instrumentos de classificação e temporalidade. Grande beijo para você e bons estudos!